Vou pedir para os colegas avançarem o slide. Isso é um pouquinho do que a gente vai falar hoje. Um pouquinho do conceito, a previsão legal, onde é que a gente visualiza a previsão legal do habeas corpus, as espécies, algumas particularidades, as hipóteses de cabimento, a impetração, como é que se faz, o descabimento, quando é que não cabe habeas corpus, o procedimento perante os tribunais. Vamos falar um pouquinho de como se elabora essa peça processual e, óbvio, falando de prática, terá também um caso prático aqui para a gente avaliar. Ao final, pessoal, eu vou deixar minhas redes sociais, portanto, não precisam ficar copiando, enfim. Vamos compartilhar essa ideia hoje, que podem pedir o material que eu compartilho com os senhores depois. Então, eu quis fazer desse encontro, fugindo um pouco do que a gente faz nos outros encontros, trazer muita teoria, hoje vai ser 100% prático. Quero que vocês visualizem o que é o habeas corpus, para que serve o habeas corpus. Aquele que milita na área criminal é uma peça indispensável. Diria até que não existe um processo em que aquele acusado esteja preso, não será manejado essa peça do habeas corpus, que é tão mal cotejada, tão mal analisada por alguns colegas que desconhecem de alguns requisitos, mas hoje a ideia é fazer com que os senhores tenham um pouquinho de conhecimento, aquilo que eu adquiri ao longo dos 20 anos, e possam aí traçar um caminho melhor na prática. Pode avançar? Primeiro falando do conceito, né? Eu digo lá que é uma ação autônoma de impugnação, objetivando evitar ou cessar coação ou abuso de poder decorrente de ilegalidade da autoridade coatora contra o direito de locomoção. O que é isso, então? Veja, eu já inicio falando que é uma ação autônoma de impugnação. Logo, não é um recurso. Existem muitos que acham que o habeas corpus é um recurso. O que seria um recurso? É aquele instrumento que nós manejamos para tentar reaver uma decisão de um juízo ou de uma corte inicial. Não é um recurso. Não sendo um recurso, quando eu vou manejá-lo, eu preciso, a gente vai falar um pouquinho disso, eu preciso instruí-lo com documentos, porque ele não vai acompanhar o processo principal, ele vai ocorrer ou vai tramitar de forma autônoma. Daí a chamar de ação autônoma de impugnação. Nós teremos lá, seja tramitando na primeira instância, em delegacia, inquérito policial, ou em primeira instância, ou nos tribunais. O habeas corpus ele vai estar totalmente apartado. Por isso é que um dos requisitos é nós, falaremos disso, mas é nós juntarmos documentos, sob pena de ele sequer ser conhecido. Porque hoje nós vivemos um mundo digital. Mas lembremos, sendo uma peça autônoma, quem for analisar o habeas corpus, ele vai analisar aquilo que ele não está vendo. Ele não vai acessar o processo originário para saber quais documentos foram instruídos, se está faltando mais algum documento, e aí ele vai visualizar lá embaixo. Não, ele vai analisar o habeas corpus indistintamente, tá bem? Então, objetivando evitar ou cessar coação. Por que cessar ou evitar? A gente vai falar um pouquinho do habeas corpus preventivo, de quando a lesão não ocorreu ainda, tá bom? Por isso essa nomenclatura. E sempre, pessoal, o direito de locomoção. Alguns confundem com mandado de segurança. Não, o habeas corpus é para o direito de locomoção. Vamos avançar? Muito bem, né? Onde é que eu encontro a previsão legal? Inicialmente, está lá no artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal. Eu encontro ele ainda no Código de Processo Penal, a partir dos artigos 647 a 667. Vocês vão verificar que, apesar de estar lá do título, tem o título no Código de Processo Penal, dos recursos, nós encontraremos habeas corpus, mas tecnicamente e doutrinariamente não é considerado um recurso. A partir dos artigos 647, os senhores começarão a ver tudo que fala sobre o habeas corpus. Eu não quis trazer hoje artigo por artigo, primeiro para não ficar cansativo, segundo que a missão de hoje é falar de prática. E é indispensável a quem vai manejar, quem vai impetrar esse remédio heróico, que tenha conhecimento da previsão
dentro dos regimentos internos. Eu trouxe aqui para vocês do Tribunal de Justiça, do STJ e do STF. Então veja, o regimento interno é aquela norma que cada tribunal tem. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele vai falar do habeas corpus nos artigos 247 a 249. O STJ vai falar dos artigos 201 a 210 e o STF dos artigos 188 a 199. Por que é importante nós conhecermos essa regulamentação dos regimentos internos? Lá é que estará escrito a quem deve ser dirigido o habeas corpus, lá é que estará escrito como é que ele será julgado. Então, é importante os senhores saberem. Para vocês terem ideia da importância de conhecer o regimento interno, é lá, por exemplo, que diz que o advogado, na sustentação oral, tem que estar vestido com as vestes talares. Vocês sabem o que são as vestes talares? A beca. Não é no Código de Processo Penal ou Código Penal que está escrito que no momento da sustentação oral o advogado deve usar beca. É no regimento interno dos tribunais. Salvo engano, aqui é o artigo 151 do regimento interno do Tribunal de Justiça. Então, se não tiver com a beca, provavelmente o presidente da sessão não permitirá que os senhores façam a sustentação oral. A gente vai falar um pouquinho da importância da sustentação oral também para o julgamento do seu habeas corpus. Avançando aí. Muito bem, falando das espécies. Nós temos duas espécies de habeas corpus. O primeiro, conhecido como liberatório ou repressivo, é aquele mais comum que nós impetramos quando a ilegalidade ou o abuso de poder já ocorreu. Ou seja, o cliente dos senhores já estão presos. E a gente vai falar quais são essas hipóteses mais adiante. Nessas hipóteses, o que nós pediremos é a concessão da ordem para afastar a ilegalidade, para conceder a liberdade provisória, para revogar a prisão preventiva, a depender do caso em concreto. Tá? Então, essa é a primeira hipótese. A outra, pouco menos comum, mas também pode ser manejada, e vou falar já do exemplo para vocês, é o habeas corpus preventivo. Esse utilizado antes da ocorrência da ilegalidade ou do abuso de poder. Vou dar um exemplo aqui para vocês. É muito comum, já ouviram falar da CPMI ou do CPI, onde são cotejados, são manejados inquéritos presididos pelos parlamentares para apuração de determinados fatos? A legislação, ela imprime o mesmo poder do juiz aos presidentes da CPI. E não raras vezes é comum nós verificarmos que algum ou outro parlamentar, quando aquele que vai depor fica silente, dar voz de prisão a ele. Vejam, isso não seria uma ilegalidade? Não é da nossa Constituição, dos nossos códigos, que aquele investigado ou acusado tem direito ao silêncio? Não é um direito garantido pela Constituição Federal? Então, o que se faz normalmente? Todos, pode ter certeza absoluta, todos aqueles que vão depor na CPMI, na CPI, sobre determinado fato e se optaram por ficarem em silêncios, podem ver que na maioria esmagadora das vezes eles já impetraram um habeas corpus preventivo, dizendo o quê? Fala, olha, é comum ouvirmos ou vermos aqueles parlamentares darem voz de prisão àqueles que ficarem inertes ou nada falarem. E isso viola um direito constitucional. Logo, eu estou me socorrendo do tribunal para que, através da via do habeas corpus, me concedam um quê? Um salvo-conduto. O que é isso? Virá uma decisão dizendo o seguinte, em palavras simples, que o investigado, se desejar usar do seu direito constitucional do silêncio, não poderá ser contra ele proferida voz de prisão. É isso. Isso é um salvo-conduto.
e com isso eles vão até o tribunal e não podem ser presos se silente ficarem. Compreenderam a diferença? Do liberatório repressivo, o abuso de autoridade ou ilegalidade já ocorreu, e no preventivo, estar prestes ou estar na iminência de ocorrer. No primeiro, a gente vai pedir a concessão da ordem para cessar a ilegalidade. Já no segundo, no preventivo, eu vou requerer a concessão de um salvo-conduto. Pode avançar, por favor? Particularidades. E aí vai valer o encontro de hoje, vocês que nos acompanham aí pelo YouTube, vai valer esses minutinhos que ficará conosco. Apesar de ser uma peça processual, previsto na nossa Constituição, no Código de Processo Penal, nos regimentos internos, não é uma peça privativa de advogado. Veja o que diz lá o 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. Significa dizer que para impetrar um habeas corpus, o impetrante do habeas corpus não precisa ser advogado. Então hoje, por exemplo, para descontrair um pouco, os senhores podem colocar no YouTube de vocês, nas mídias de vocês, uma placa, face habeas corpus. Veja, né? Já dei aí um nicho para vocês trabalharem hoje. É claro, pessoal, precisa de conhecimento técnico, por isso que é comum ser manejado pelo advogado. E trazendo um pouco da prática, que é a missão do encontro de hoje, tem muito cliente preso que faz o habeas corpus. Vocês sabiam disso? Eles fazem manualmente o habeas corpus e o tribunal analisa. O tribunal recepciona aquilo e analisa. Já porque não precisa ser manejado por um advogado. Mais ainda, juiz, né, o código fala de juiz ou tribunais. Significa dizer que juiz, desembargador, ministro também pode conceder a ordem, expedir de ofício a ordem de habeas corpus. O que é comum na prática? Às vezes nós manejamos, nós impetramos um habeas corpus, o tribunal entende que não era o caso da impetração do habeas corpus, mas o que ele diz lá na decisão? Não conheço do habeas corpus, eles não preencheram os requisitos legais, vírgula, porém, de ofício concedo a ordem. O que ele está querendo dizer? Olha, esses fatos não poderiam ser manejados ou o impetrante não preencheu os requisitos para impetrar o habeas corpus. Entretanto, como a notícia veio e a prova foi bem embasada, veio até nós, eu concedo a ordem de ofício. Aí eu fico imaginando, né? Se a gente não tivesse... É quase que menosprezar o que fizemos e levar os louros, né? Mas é um pouco do que o advogado passa, né? Não tira os nossos louros, até porque os fatos só chegaram ao juiz ou ao tribunal porque nós é quem levamos até ele. Vamos avançar um pouquinho, então? A gente vai compartilhar agora quais são as hipóteses de cabimento, né? Eu trouxe aí algumas expressões que são sinônimos do habeas corpus, né? Alguns chamam de right, né? Ou outros de remédio heróico. E aí vocês vão entender por que é remédio. A gente vai aprender hoje aqui na prática que quem sofreu a ilegalidade ou abuso de poder, tecnicamente ele é chamado de paciente, né? Então tem uma conotação, né, de um remédio heróico. É que a gente não vai falar da parte histórica, mas o habeas corpus é um instrumento utilizado desde o século passado. Muito bem. Quando utilizar o habeas corpus, vocês terão que fazer a abertura do Código de Processo Penal e falar ou começar a ler o artigo 648. Ele dirá lá quando é cabível o habeas corpus. O inciso 1 é o mais comum, tá? Então, quando não houver justa causa. O que é não haver justa causa? O acusado, o indiciado, o réu está respondendo uma investigação, está sendo investigado, ou responde um processo sem que haja uma base legal para isso.
Porque todo aquele que responde um processo ou é investigado tem que ter um mínimo de materialidade, ou seja, eu tenho prova que o crime aconteceu. Isso a gente chama de materialidade. E eu preciso ter indícios suficientes de que aquele investigado, de que aquele acusado é o responsável pela prática daquele crime. Então, precisa preencher esse binômio. Primeiro, prova da materialidade, ou seja, eu tenho prova que o crime aconteceu. Por exemplo, qual é a prova da materialidade num crime de homicídio? Eu preciso ter alguém morto, né? Então, por isso é que tem um exame cadavérico, exame de corpo de delito. Alguns delitos eu preciso ter a prova. E eu preciso ter indícios de que aquele acusado foi o autor daquele crime. Ausentes essas situações, eu vou estar diante de uma justa causa. Não vou ter justa causa para o prosseguimento. Muito bem. E aí, os tribunais já uniformizaram o entendimento, por diversos julgados reiterados, que sim, pode haver o trancamento do inquérito policial e sim, pode haver o trancamento da ação penal. Inquérito policial, os senhores sabem que é a investigação, que é presidida pelo delegado de polícia. A ação penal, já houve a denúncia, ou seja, o Ministério Público, titular da ação penal, denunciou e o juiz, né, recebeu ou não a denúncia. Ou no caso de uma queixa-crime, uma ação penal privada, um particular. Dizem os tribunais de forma reiterada que tanto o trancamento da ação penal ou do inquérito policial é uma medida excepcional, admitível apenas quando demonstrada a justa causa, que é o que a gente está falando, ou seja, materialidade e indícios de autoria. Tá? Se não tiver prova de materialidade nem um indício de autoria, ausente a justa causa. E ainda, a tipicidade da conduta, ou seja, aquele fato que alguém está sendo investigado ou aquele fato que alguém está sendo processado, não é crime. Isso é um fato, lembra de fato típico? Se o fato é atípico, ele não é crime. Tá? Ou uma causa distintiva de punibilidade, prescrição, por exemplo. Parece pouco factível, pessoal, mas não é. Imaginem, por exemplo, se vocês... lá, eu tenho a felicidade de, como criminalista, atuar em diversas áreas. Não só crimes patrimoniais, né, mas corpóreos, mas crimes tributários também. Existe, não sei se alguém aqui milita na parte de direito tributário. Para que alguém seja processado pelo fisco, eles estipulam um valor. Se o valor for pequeno, nem tem processo por causa do valor. Vamos dar um exemplo que já foi, mas atualizou um pouquinho. Que na esfera federal esse valor seja R$20 mil. Alguém está sendo processado criminalmente por ter deixado de recolher tributos e o valor não chega a R$20 mil. Como é que esse processo inicia? Inicia uma fase fiscal e aí vai ter uma representação fiscal para fins penais. O procurador, ele representa aquele no fisco, né? E existe um procedimento também na parte criminal. Porque deixou de pagar tributo por algum motivo e o valor é menor que R$20 mil. E nós aplicamos também na parte tributária o princípio da insignificância. Já ouviram falar nesse princípio? Que hoje é amplamente divulgado em diversas áreas. Na parte tributário penal, se não atinge essa monta de que dá o direito do fisco processar, a jurisprudência entende que pode ser aplicado o princípio da insignificância. Porque, ora, se ele não pode ser processado pelo fisco, ele vai ser processado criminalmente, né? Então, não faz qualquer sentido. Então, veja que aí é uma causa... O que a gente vai falar? Olha, é uma causa extintiva de punibilidade diante do princípio, do cotejamento do princípio aí da insignificância. Se não vai haver ou não poderia haver um processo fiscal, não pode ter um processo criminal. Então, e aí, quem atua nessa área tem que estar ligado, porque esses valores vão aumentando, mas é uma tese que vocês podem utilizar. E eu digo porque isso não é reconhecido de ofício. Na grande maioria das vezes, é o advogado quem vai olhar esse período e valor, e vai impetrar o habeas corpus. Porque às vezes ele fica lá
fica uma investigação criminal, e aí de âmbito federal, que tramitam por anos, e aí o cliente procura e fala, o que eu vou fazer? Você precisa verificar. Precisa verificar também se essa execução, inclusive a penal, se não ocorreu a prescrição. A gente vai estar diante aí de uma causa extintiva de punibilidade. Então, falta justa causa. Se tiver na esfera de inquérito policial, o pedido será para trancar o inquérito policial. Se tiver na fase judicial, ou seja, já depois da denúncia, de aceitada a denúncia, os senhores pedirão para quê? Para trancar a ação penal. Então, é isso que ele diz, que é uma medida excepcional, só caracterizada nessas 3 possibilidades. E diz lá também outras possibilidades. Olha, quando alguém estiver preso por mais tempo do que a lei determina, pode impetrar habeas corpus direto. É comum a gente verificar isso nesses mutirões. Não sei se vocês já viram falar às vezes o CNJ organiza diversos mutirões. Não é pouco comum vermos alguém preso muito mais tempo do que a lei determinou ou do que a própria sentença. No caso prático, a gente vai inclusive falar sobre isso. Infelizmente, a Defensoria Pública não dá conta, nem todos podem constituir um advogado. Alguns locais a Defensoria nem atende, quem atende são convênios, mas ainda assim, na prática, posso garantir aos senhores que ainda existe gente que fica preso muito mais tempo do que a sentença. Não fica lá no estabelecimento prisional, olha, fulano de tal vai cessar a pena de tal, vamos colocar ele na rua. Não, eles nem podem fazer isso. Nem porque eles são agentes administrativos, não podem fazer isso. Então, se não tiver, a família não tiver alguém, não tiver visualizando, fica lá, infelizmente. Mas a gente pode manejar o habeas corpus. Inclusive o próprio preso, pode manejar o habeas corpus, tá? Quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo, ou seja, quem deu a ordem para prender, ou na iminência de prender, não for um juiz, um delegado competente para isso, tá? Quando houver cessado o motivo que autorizou a coação, ou seja, olha, ficará preso enquanto durar a investigação. Terminou a investigação, cessou o motivo da prisão preventiva. Se ele não foi de ofício colocado em liberdade, qual é o remédio que os senhores vão utilizar? Habeas corpus, tá? Tá aí o fundamento. Quando não for alguém admitido a prestar fiança, no caso em que a lei autoriza, cometer um crime, se é um crime afiançável, né, até qualquer, não diria qualquer crime, mas via de regra, até 4 anos o delegado de polícia pode determinar a fiança, arbitrar a fiança, tem os critérios de valores, enfim, mais de 4 anos, só o juiz de direito. Se o delegado não arbitrou a fiança, nem o juiz, a depender do caso, qual remédio vocês vão utilizar? Habeas corpus. E vejam, não arbitrar a fiança quando a lei determina é até abuso de autoridade. Tá? Isso é pauta para um outro encontro nosso. Quando o processo for manifestamente nulo, também, vimos aí, inclusive, que a habeas corpus, quando transitado em julgado já a sentença, a gente vai falar um pouco disso, mas porque se for manifestamente nulo, cabe habeas corpus também. Claro que assim, vai depender do caso em concreto, né? Mas a gente teve um exemplo de um ex-presidente que saiu da cadeia, enfim, tá? Sem falar de política, nada. Estou trazendo a vocês o caso concreto. O remédio manejado lá foi o habeas corpus. Foi o habeas corpus. Ou quando extinta a punibilidade. O exemplo também que nós já trouxemos. Seja pelo pagamento de multa, seja pela pena corpórea, tá bom? Vamos avançar mais um pouco. Muito bem, né? Então, casos em que a gente pode manejar o remédio heróico, a impetração do habeas corpus, da concessão, né, do salvo-conduto, que nós já falamos, o trancamento do inquérito policial ou da ação penal também, nós já falamos. Também falamos para concessão de fiança, revogação de prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória, que é o mais comum. Porque, vejam, eu falei da fiança agora. A lei prevê a possibilidade de fiança. A lei autoriza também diminuir o valor, né? A fiança sempre é calculada de acordo com o salário mínimo. Pode ser diminuída ou aumentada, isso tudo a lei determina. Mas pode ser que aquele que cometeu um crime que seja afiançável não tenha possibilidade financeira de pagar a fiança. E aí o que você faz? Ora, é afiançável, mas ele não tem dinheiro e permanece preso?
dificilmente o delegado, no seu poder discricionário, vai falar, olha, verificada a incapacidade financeira, dispenso da fiança. Não, o delegado não vai fazer isso. Tá? Provavelmente, os senhores terão que manejar e, óbvio, comprovar a impossibilidade financeira dele e manejar um habeas corpus para falar, olha, a fiança é um direito constitucional, está previsto no Código de Processo Penal também, entretanto, ele não tem a possibilidade financeira. Questionando isso via o remédio heróico. Quando falarmos de procedimento, vocês vão entender por que é que o tribunal tanto nega o habeas corpus e por que é também que o advogado tanto utiliza o habeas corpus. Tá? Trouxe um exemplo já para vocês, nulidade de sentença. A gente sabe que a gente tem remédio para isso, mas se é uma nulidade flagrante, a gente pode também utilizar o habeas corpus. Porque, veja, qual que é o remédio contra a sentença? Pensando rápido, não é a apelação? Então, em tese, eu tenho um remédio para isso. A gente vai... os tribunais também já firmaram entendimento a dizer que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso. O que é isso? Ora, ele foi condenado, ao invés de apelar, eu vou impetrar o habeas corpus. Pode? Não, não pode. Não pode ser utilizado como substitutivo de recurso. Mas existe também uma máxima de que, isso nas decisões dos tribunais, de que quando está flagrante a ilegalidade, aí sim você pode utilizar o habeas corpus, ainda que seja previsto outro remédio. Tá? Lá um pouco mais à frente isso vai ficar claro, porque é que tanto a gente utiliza habeas corpus, porque portanto o tribunal não concede a ordem. Muito bem. Para coisa julgada, lembra do o recurso que cabe? E também não é um recurso, é uma ação autônoma, a revisão criminal. A revisão criminal ela não é um recurso. Por que não é um recurso? Já transitou em julgado. É uma ação autônoma, também vai correr separadamente. Tá? Para reexame da dosimetria da pena, o que é isso? O juiz condenou em determinado tempo de pena. Eu não posso impetrar o habeas corpus só para rever a pena. Os tribunais também dizem, salvo quando manifestamente evidente a ilegalidade. E aí eu vou dar um exemplo, e não é pouco comum. Os senhores sabem que quando alguém fica preso preventivamente, eu preciso fazer a detração na hora da pena. Os senhores sabem que a detração é o cômputo da pena dada pelo juiz. Eu tenho que fazer descontar o tempo que ele ficou preso preventivamente. Então vejam só. Ele ficou preso preventivamente um determinado período. O juiz, na hora da sentença, fixou a pena em um regime semiaberto. Muito bem. Estão acompanhando? Semiaberto. Semiaberto não vai ficar solto. Semiaberto. Entretanto, se eu fizer o cômputo desse período que ele ficou preso preventivamente, já daria uma progressão ao regime aberto. Estão acompanhando o raciocínio? Então, eu não posso permitir que ele fique no semiaberto, porque se na hora da sentença ele estava no aberto, daria o regime aberto, porque eu vou impor para ele um regime mais gravoso, ou seja, ele vai ficar no semiaberto, mas pelo tempo preso, ele já tem direito ao aberto. O nosso próprio Código de Processo Penal diz que o juiz ele é obrigado a fazer isso na sentença. Existem alguns juízes que não fazem isso, que dizem o seguinte, não, quem tem que fazer esse cômputo é o juízo de execução, é lá no juiz de execução. Tá, eu posso recorrer a isso? Pode e deve. Qual é o instrumento para isso? É a apelação. Mas uma apelação demora 1 ano e meio, 2 anos. Ele vai ficar preso e ele nem deveria. Então, eu não posso manejar aí o habeas corpus? Não está flagrante a ilegalidade ou prejuízo, o abuso de poder da autoridade coatora? Então, nessa hipótese, eu posso também manejar o habeas corpus. Qual é a sugestão que eu dou a vocês? Sempre que um ato de uma autoridade coatora tiver um procedimento específico, façam e façam também o habeas corpus. Por exemplo, eu dei esse caso que na sentença
O juiz deveria fazer a progressão, né? Deveria fazer o cômputo, deveria fazer a detração e, colocando lá, foi condenado em semiaberto, mas considerado o lapso preso preventivamente, que fique aguardando em regime aberto. Poderia fazê-lo. Se não fez, o que a gente vai fazer então? Falar, olha, essa decisão do juiz é atacável pela apelação. Tudo bem, façam uma apelação, né? Ponham apelação, interponham apelação, junto o habeas corpus. Por quê? Quando os senhores forem impetrar o habeas corpus, falar, olha, eu sei que o remédio correto, o recurso correto é a apelação. Eu já interpus a apelação. Entretanto, o processamento e o julgamento da apelação, o tempo é tão grande que ele não pode ficar esperando. Ao ponto de, quando for julgado, ele já cumpriu tudo e nem deveria ter ficado preso. Os senhores mostrarão que utilizou o remédio correto, não está substituindo, só que é flagrante a ilegalidade, por isso a manejar, a impetrar o habeas corpus também. Ficou claro? Compreenderam? Porque aí eles não vão poder negar o segmento do seu remédio heróico, fundamentando a decisão de que você está substituindo o habeas corpus pela apelação. Você vai dizer, não, eu já interpus a apelação, só que é sabido que o processamento é mais lento, é mais demorado do que o conhecimento via habeas corpus. Tá bom? Então, normalmente a dosimetria a gente consegue sucesso nessa situação também. Quando o resultado vai influenciar, tá? Ou é flagrante, de repente é um erro material, também, é possível. Inclusive, que mudou recentemente, antes era 2/5, agora é 40%, tem toda uma característica agora na questão de progressão de regime, tá bom? E esse vai ser o exemplo, depois que a gente vai trabalhar, para reafirmar o cumprimento de súmula vinculante. Só trazendo rapidamente, o que é a súmula vinculante? São aquelas súmulas que, através de um procedimento de recurso especial, extraordinário, enfim, mais extraordinário, né? E aí o STF emitem essas súmulas vinculantes. Normalmente as súmulas, elas não têm efeito vinculante. O que é isso? Os tribunais, as cortes inferiores não estão obrigadas a seguir. Diverso no caso de súmula vinculante. No próprio nome já diz, súmula vinculante. Os tribunais são, não só os tribunais, os agentes da administração são obrigados a seguir. Ainda assim, nós verificamos casos que não são obedecidos. E a gente vai falar um pouquinho disso no exame, no habeas corpus prático que nós trouxemos. Muito bem, vamos avançar aí. Falando um pouquinho das hipóteses que não cabe o remédio heróico, que não cabe o right. Muito bem. Acabei de falar, né? Não é substitutivo de recurso. Realmente, não é substitutivo de recurso. Salvo se vocês demonstrarem que está flagrante a ilegalidade. E aí, pessoal, nós é que devemos levar o máximo de prova possível, por quê? No habeas corpus não existe produção de prova, não existe dilação probatória, é aquilo que você levou, tá? Não avalia provas ou adentra ao mérito, tampouco reavalia a prova dos autos. O que é isso? Se os senhores querem que o tribunal faça uma avaliação da prova para conceder a ordem, vai ser indeferido liminarmente, até possivelmente, tá? Por quê? Vejam, o habeas corpus não é para dizer se alguém é inocente, se alguém é autor, é coautor. Não é para isso. É para coibir uma ilegalidade, um abuso de poder flagrante. Tá? Então, não existe uma dilação probatória. Eu não posso no habeas corpus falar, olha, basta visualizar as provas acostadas, os senhores verão que ele não é o autor do delito. Pronto, entrou no mérito. É tudo que eles querem para indeferir. Jamais entrem no mérito do processo. Entrar no mérito é discutir materialidade, é discutir a autoria. A questão é técnica processual. Não adentrem ao mérito, tá? Sob pena de ser indeferido liminarmente. Ele vai falar o que pretende o impetrante é avaliar provas, é reavaliar provas, o que entraria no mérito
vedado por essa via eleita. Ponto. Já tem despachos padrões para isso. Então, jamais entrem no mérito. Entrar no mérito é discutir quem fez, se existe o crime, se existe, se o paciente é ou não o autor, tá bom? Se for necessário essa discussão, então podem esquecer, o remédio não é o habeas corpus, tá? Os senhores vão discutir, por exemplo, a legalidade da prisão, se é legal ou não. Veja, discutir a legalidade da prisão não é dizer se ele é autor do crime ou não, a legalidade. A gente vai ter lá o 301, 302, vai dizer, por exemplo, quando existe a prisão em flagrante. Vocês vão falar, olha, a autoridade policial não respeitou. Olha, não é hipótese de prisão em flagrante. É isso que vocês vão discutir. Não cabe a prisão preventiva. Veja, em momento algum estou discutindo mérito. Eu estou apontando questão técnica. É para isso que existe o habeas corpus. Não há dilação probatória, né? Então, veja, a gente tem que demonstrar ilegalidade ou abuso de poder pelo remédio heróico. Incabível contra a prisão administrativa e militar, tá bom? Isso a própria Constituição fala, o Código de Processo Penal também. Embora ele diga lá prisão administrativa, e aí o conceito, né, de prisão administrativa, o que a prática já tem trazido para nós? Sempre que alguém era preso, por exemplo, e vocês criminalistas serão procurados por débito alimentar, sabe, prisão civil, não pagou a pensão, o juiz da esfera civil decretou a prisão civil dele, ou civil dele. Quando à época era manejado o habeas corpus, já tinham também um despacho padrão para negar, dizia que era uma espécie de prisão administrativa, que o tribunal não tinha competência de avaliar sob pena de entrar no mérito. O que a gente tem verificado agora é que, em alguns casos, mesmo sendo prisão decorrente de débito alimentar, prisão alimentícia, devedor alimentar, em alguns casos eles estão concedendo a ordem. Por exemplo, veja, isso é a construção trazida. Por isso é importante o encontro de hoje, para vocês que aqui estão, para aqueles que não acompanham pelo YouTube. Se os senhores conseguir comprovar nos autos que, veja, ele não é um devedor porque não quer pagar a pensão, né? Ele é um devedor da pensão porque ele não consegue pagar a pensão. Está devendo aluguel, está desempregado, não consegue trabalhar porque está cometido com uma doença grave. Ele não está pagando porque não pode. Isso, aí sim você tem que levar. Olha, ele já até foi preso por isso também. Então, nessas hipóteses, o tribunal pode conceder a ordem. Porque qual que é a ideia dessa prisão civil, no caso devedor alimentar? É de uma forma, aspas, coercitiva, fazê-lo a pagar, né? Então, por isso é que ele não pode ficar preso pelo mesmo débito, né? Isso, qualquer decisão do juiz da vara da família é nesse sentido. Então, ainda que expressamente prevê não ser cabível na hipótese administrativa, o que a gente verifica é que está sendo um pouco relativizado. Mas essa prova os senhores têm que fazer, tá? Repito, não vai ter uma dilação probatória. Vocês vão mostrar, olha, está acometido por uma doença, né? A gente teve um caso no escritório, por exemplo, o cara não conseguiu... Ele viu que ia ser preso por causa de pensão alimentícia, chegou, né? Porque sabe, vai atrás da mãe, oficial de justiça, ou, né, uma determinada não companhia ou departamento da Polícia Civil vai atrás. Ele se desesperou, ele já estava doente, né? O outro filho já estava passando necessidade, estava desempregado. O que ele fez? Pulou da ponte. Não morreu, ficou internado. E aí, vejam, foram cumprir o mandado de prisão no hospital. E aí, o que você faz? Vai adiantar alguma coisa, prender alguém acamado? Né? Não tenha dúvida, que a gente... foi até um caso pro bono que nós advogamos, a gente comprovou... O que vai adiantar a medida coercitiva? Ele não está pagando porque ele não quer, né? E é claro, os senhores são advogados, especialmente as mulheres são... Normalmente, nessa questão, são mais investigativas. Porque, vê lá, olha lá, não pagou a pensão? Mal o tênis dele, R$ 1.500. Olha lá, já trocou de carro, né? Já tá com a outra, nunca fui naquele lugar, me levou a outra lá e não quer pagar R$ 200 de pensão, né? Não é? É isso.
E a senhora, quando consegue em provas. Então, veja, né? A situação que eu estou trazendo para vocês é diversa disso. Não é aquele que não quer pagar, é aquele que não pode por diversas situações. Porque também, você pode comprovar isso lá no processo da FEM? Pode. Mas a gente vai ver, quando estudar o procedimento, que o habeas corpus, ele tranca tudo. Impetrou o habeas corpus, é uma medida excepcional. O tribunal se move para julgar o habeas corpus. E é assim. É assim no Código de Processo Penal e é assim também nos regimentos, tá bom? E é claro, né? E aí um cuidado para vocês. Nós temos aí a súmula 691 do STF, né? Que impetrei o habeas corpus. A gente sempre deve pedir a liminar. A gente vai explicar isso. Se negar o liminar, eu não posso impetrar outro habeas corpus. Tá? Por quê? Não julgou o mérito. Como é que a Corte Superior vai analisar o habeas corpus se a inferior não julgou ainda? É o que a gente chama de supressão de instância. Repetindo, salvo se manifestamente flagrante a ilegalidade ou abuso de poder. Sempre tem esse salvo, tá? Isso vem nos textos, mas na prática é bem difícil de verificar. E é óbvio também, pessoal, não cabe habeas corpus para pessoa jurídica. Por quê? Pessoa jurídica tem o direito de locomoção? Mas a minha empresa é um ônibus. Não, você tem um ônibus, mas sua empresa não fica andando. Ela tem que ter necessariamente um local fixo. Então não cabe aí habeas corpus contra pessoas jurídicas. Provavelmente aí o remédio que vai se amoldar será o mandado de segurança, tá? Vamos avançar? Muito bem, tá? Apesar de ter colocado os dispositivos aí, inclusive falando do regimento interno, a gente vai falar aqui um pouquinho de como é o processamento do habeas corpus. Muito bem, né? A gente vai tanto o Código de Processo Penal como os regimentos internos, ele vai dizer que o habeas corpus ele deve ser endereçado ao presidente daquela corte. Então, como é que funciona na prática? Se a autoridade coatora é o delegado de polícia, os senhores impetrarão o habeas corpus. Lembra, a premissa é sempre impetrar para a autoridade imediatamente superior. Eu não posso falar, não, vou logo no STF. Né? Em casa, por exemplo, né? Como é que funciona em casa? Em casa, os aqui não sabem disso, a gente tem a primeira e a segunda instância, não é isso? Né? Quem é a instância superior? A mãe, a mulher, né? Embora ela vai falar com seu pai, é melhor ir com o relator, não é isso? Né? É melhor ir com o relator. É assim também no habeas corpus. Eu sempre terei que socorrer pelo remédio heróico pela autoridade imediatamente superior. Então vejam, se é numa fase inquisitória, uma investigação, um delegado de polícia, por exemplo, é a autoridade coatora, onde eu vou impetrar o habeas corpus? No juiz de primeira instância. Se é o juiz a autoridade coatora, a quem eu vou me socorrer? Aos tribunais de justiça. Se é o desembargador, a quem eu vou inicialmente? Ao STJ. E se for do STJ, ao STF. Tá? Detalhe, se for um crime de menor potencial ofensivo, lembra o que é um crime de menor potencial ofensivo? É aquele em que a lei tem a pena corpórea até 2 anos. Lei 9.099. A tramitação onde é? Nos juizados especiais criminais. Então, notem, se o crime investigado ou o inquérito é um crime de menor potencial ofensivo, os senhores socorrerão ao juiz do GCRIM. Tá claro isso, pessoal, a diferença? E aí, claro, a gente tem a Justiça Estadual e a Justiça Federal. Se o juiz do GCRIM for a autoridade coatora, a quem os senhores vão impetrar o habeas corpus? Aos colégios recursais, que é o órgão da segunda instância do juizado especial, colégio recursal, tá bom? Lembrando que nas instâncias estaduais, na esfera estadual, nós temos os juízes das varas criminais, tirando a particularidade do GCRIM. O GCRIM tem tanto estadual como federal, tá? Os juízes das varas criminais. O órgão recursal são os tribunais de justiças e, no caso do Distrito Federal, dos territórios. Já na federal, nós temos a Delegacia de Polícia Federal, nós temos o quê? As varas federais
E, segunda instância, são os tribunais regionais federais. Tá claro isso? São órgãos equiparados, só que um é da Justiça Estadual e o outro é da Justiça Federal. Tá? É mais comum essa tramitação toda ser onde? Na Justiça Estadual. Se o senhor estiver atuando na área federal, já diria o senhor, bom, já está pelo menos em um quarto da carreira, porque são crimes de grande monta, os crimes tributários são apurados pela Justiça Federal. Se a investigação, não tem como errar. Se o delegado é da Justiça Federal, vai ser tudo federal. Se o delegado é da Polícia Estadual, tudo estadual, tá bom? Se ainda assim, Wagner, esqueci, não tem problema, vai ficar minha rede social, depois manda mensagem que eu lembro, tá bom? Então, impetrei o habeas corpus, ele tem que chegar rapidamente a quem vai avaliar. Se é o juiz, é aquela hora que o pessoal do gabinete do juiz fica louco. Doutor, chegou um habeas corpus aí. Por quê? Ele tem que avaliar o seu pedido liminar em até 48 horas. É triste na maioria das vezes, sempre tem um despacho pronto indeferindo a liminar. Vocês não fiquem tristes. Se isso acontecer, é assim mesmo, tá? Estejam preparados para isso. Difícil será se concederem a ordem, tá? Inclusive o STJ fala que aqui o Tribunal de Justiça de São Paulo, daqui, condena excessivamente. Condena excessivamente. Eu já escutei em sustentação oral, desembargador falando, gravado, posso falar, não tem problema, né? Processo é sigiloso. Doutor, essa sua tese aqui não serve. Quem sabe lá no STJ? Isso. Ou ainda mais, doutor, né? Isso só cola lá no STJ. Aí depois vocês não sabem por que dessas ruscas, né? Mas tem, pessoal, infelizmente tem, tá? A gente costuma brincar que o Tribunal de Justiça aqui é dividido em câmaras, né? Que são câmaras de gás. Mas é isso que é legal para nós, né? É muito mais, é difícil, mas é prazeroso. A gente tem que estudar, é difícil, mas não é impossível. Por isso que é legal esse encontro aqui, para a gente estar compartilhando teses, caminhos e não sofra aí fora. Muito bem, falava do processamento. Vou impetrar o habeas corpus, né? É o juiz. Todo mundo liga para o juiz, doutor, tem aqui, ó, um habeas corpus. Ele tem que 48 horas para falar da liminar. Quando é no tribunal, a mesma coisa. Impetro perante o tribunal, é sorteado um relator. O relator também falará sobre isso. E assim é nas cortes superiores. Na grande maioria das vezes, pessoal, a liminar indefere, fala que num plano perfunctório não é possível avaliar a ilegalidade ou o abuso de poder, que só através dos meus pares ou num julgamento perante todo o processado será melhor avaliado. Tem um despacho padrão para todos, tá? Mas estejam preparados para isso, tá bom? Porque essa é a rotina que os senhores encontrarão. Se isso acontecer, é assim mesmo, não desanima, tá? Pô, não adiantou nada, aquelas teses que o Wagner falou, é assim mesmo, pessoal, tá? É assim mesmo. Você vê que a maioria pode ser crime de qualquer natureza, o despacho é sempre o mesmo, né? E quando ele despacha, o que ele faz? Ele pede para a autoridade coatora se manifestar da ilegalidade ou do abuso de poder. Feito isso, tá? A autoridade se manifesta. Quando é o juiz, ele próprio quem vai julgar. Quando é nos tribunais, seja regional federal, seja nos tribunais de justiça ou nas cortes superiores, o relator, depois vai ter um revisor e, no julgamento, um terceiro julgador, que julga sem ler o processo. Parece absurdo, mas é isso mesmo, tá? E aí, qual que é a sugestão que eu dou aos senhores? Vá sempre fazer sustentação oral. Porque, quem sabe, nós não conseguimos aí conquistar pelos argumentos aquele terceiro que julga sem ler o processo. E eu digo mas, e aí, óbvio, a gente estuda para isso, mas não raras vezes o relator, por meio após a própria sustentação oral, o relator tira o processo de pauta. Ele diz o seguinte: olha, depois da sustentação brilhante aí do advogado, eu vou rever os autos. É complexo, né?
é complexo, eu acho que merece um pouco mais de atenção. Aí você fala, poxa, mas o relator foi o primeiro a ler o processo, ou deveria ter lido o processo, a gente espera que lê, vai tirar de pauta para melhor rever o processo, fala, e se eu não tivesse aqui? E se eu não tivesse vindo fazer a sustentação oral? E aí você volta, pode acontecer, olha, não mudei de ideia. Pode acontecer? Pode. Né? Mas pode acontecer de você ter cavado ali um questionamento, de repente o revisor, às vezes, ele vai com o relator, de repente o terceiro fala, não, olha, depois da sustentação oral do defensor, eu vou querer vistas ao processo, eu vou querer ver. Por quê? De repente, na votação fica 2-1, já dá margem para algum recurso. Você tocou o coração de alguém. Então, essa oportunidade de fazer a sustentação oral é importantíssima. Nós sempre fazemos isso lá no escritório, em todas as causas, porque é um momento em que você pode chamar a atenção daquele que vai julgar. E não é ficar lendo, até porque o regimento interno de alguns tribunais proíbe a leitura, salvo apontamentos. Mas é chamar a atenção a folhas. Olha, desembargador tal. Às vezes ele vai estar no Facebook, enfim. Não. Olha, lembra quando você leu as folhas tal? Lá está falando isso. As folhas tais está falando aquilo. É chamar a atenção ao processo. Não é ficar lendo dispositivo de lei. Isso ele conhece. Ele tem que conhecer. Ele é juiz. Mas chamar a atenção a essas questões. Porque tem processo, por exemplo, pessoal, que tem 15 mil folhas. Essas grandes operações aí tem 200 mil folhas. Né? Então, se é difícil para a gente, imagina para eles também que tem grande quantidade de processo para ler. Então, é indispensável a sustentação oral. Treine no banheiro, comece a falar. Aqui os Akimi têm a oportunidade de organizar eventos em que os senhores vêm para cá para falar. Então, tem que participar. Né? Fala na festa de aniversário. Né? A prima fez aniversário, eu quero falar. Vai fazer discurso. Faz discurso. Aproveita no enterro, né? Terminou com o namorado, eu quero falar, eu preciso falar. Fala, pessoal, é assim. E por isso a importância dessa comissão. Já dá oportunidade para vocês começarem a falar. É importantíssimo e é um diferencial na análise de vários remédios, inclusive do habeas corpus. Vamos avançar um pouquinho? Muito bem, pessoal. Aí falando um pouquinho de como é que se elabora uma peça de habeas corpus. Primeiro, óbvio, vocês precisam de toda a documentação possível. Óbvio, se nós estaremos nos socorrendo de algo que aconteceu no processo, na dúvida, coloquem o processo. Né? Juntem o processo. Por quê? Aquele quem julgará, aquele quem analisará o processo, eles não vão e nem têm a obrigação, que ainda que seja virtual, de ficar entrando no processo para verificar o que você quis dizer. Tá? Juntem. Lembra que eu falei? Tem que ter prova pré-constituída. É uma peça apartada, o processo principal está parado e o habeas corpus está correndo sozinho. Daí a importância de levar a documentação. Não precisa, pessoal, de procuração, tá? Lembra que eu falei? Não precisa ser nem advogado para impetrar o habeas corpus, você não precisa de procuração. Lembra quando tem determinados casos que o paciente impetra um habeas corpus em favor de um paciente, ele nem está sabendo. Já aconteceu isso nos Big Brother, de quando teve a prisão de um ex-presidente. Aconteceu tudo isso, pode, tá? Não tem problema. Não precisa ter sequer autorização, tá? Endereçamento, né? É o que a gente falou agora, de observar a competência estadual, federal, do GCRIM. Então, se o feito é de menor potencial ofensivo e está em fase inquisitiva, no inquérito, será o juiz do GCRIM, né, estadual ou federal. Se o ato é contra o juiz do GCRIM, ao colégio recursal. E aí, se for do colégio recursal, ao STF. Tá? Quais autoridades são ou podem ser consideradas coatoras? Né? Os atos do delegado de polícia, os atos do juiz de direito, né, estadual ou federal, os atos de desembargadores, os atos de ministros. Aí, eu sei que vocês estão pensando, tá, você está falando sempre que quando eu for impetrar um habeas corpus, eu tenho que me socorrer à autoridade imediatamente superior. E se esse ministro aqui foi um ministro do STF? A quem eu me socorro? As cortes superiores, por isso que é a importância dos regimentos internos. Normalmente, quem vai analisar seu pedido de habeas corpus
é uma das turmas, né? A gente tem a 5ª e a 6ª turma no STJ, que analisa a questão criminal. No STF tem a 1ª e a 2ª turma. Vai cair em uma turma que vai analisar. Se houver um ato de ilegalidade, quem que vai analisar isso? O pleno depois, que é a junção de todos os ministros. É bem comum eles ser permitido chegar um habeas corpus até lá. Sempre, pessoal, vai ter... Por isso que tem que estar bem fundamentado, a documentação tem que esgotar na documentação. Na maioria das vezes, se você fosse socorrer ao STJ, ele vai falar, olha, não visualizei de plano as provas, enfim. O ato está bem flagrante. Quem são as partes no habeas corpus? O impetrante. O impetrante é quem está impetrando o habeas corpus. Pode se confundir com o paciente, quando é ele que impetra, mas impetrante é aquele que vai utilizar do remédio heróico. O paciente é quem pode sofrer ou sofreu a ilegalidade ou o abuso de poder. A autoridade coatora é aquele delegado de polícia, pode ser o promotor também, é o juiz, é o desembargador, é o ministro. Eles são autoridades coatoras, tá bom? E aí, pessoal, eu vou trazer para vocês uma peça, tá? Vou pedir para os colegas avançarem aí. Antes, pessoal, ó, os requisitos, tá? Tá lá é igual uma petição inicial. E os requisitos também tá lá no 654, tá? Tem que qualificar a parte. Lembra, a petição inicial não tem lá os requisitos? Tem que qualificar, tem o endereçamento, qualificar a parte, tem os fatos e fundamentos jurídicos, né? Você vai narrar o que aconteceu, vai comprovar o que aconteceu. Os pedidos, né? A concessão da ordem, sempre a concessão da ordem para, né? O salvo-conduto, se for preventivo, ou para anular aí se for uma ilegalidade ou abuso de poder. Vamos avançar no item 10 aí. Trouxe aí para vocês, pessoal, não tem problema compartilhar isso com vocês, tá? Vocês mandem na minha rede social aí que eu mando para vocês. Eu peguei na internet de um grande escritório, talvez aqui me conheça lá. Pessoal, como a peça, o exame, a ideia aqui é prática, eu trouxe uma peça prática, tá? Isso aconteceu na realidade, né? Então, e trouxe do próprio escritório. Do próprio escritório, porque aí pelo menos não é plágio, né? Não vou ter que pagar direitos autorais, enfim. Lembra que eu disse a vocês da súmula vinculante? Que, como o próprio nome diz, vincula todas as decisões dos juízes, tribunais, entes da administração? Muito bem. Nós temos uma súmula vinculante número 56, que diz exatamente o quê? Diz que aquele apenado não pode ficar aguardando vaga no estabelecimento prisional num regime mais grave do que deveria ficar. Estou resumindo isso. Wagner, explica. Tá, ele está no regime fechado, tem direito ao semiaberto. Ele não pode ficar lá aguardando depois da sentença, ele não pode ficar aguardando lá vaga a todo período até aparecer. Não pode. Por que não pode? Tem súmula vinculante. Primeiro porque impõe sofrimento terrível a ele, né? Ele está num regime mais gravoso do que deveria. Ele não pode ficar gravando. Ah, tá, mas o que tem que fazer? Não tem vaga? Tem que aguardar em casa. Literalmente é isso, vai aguardar em regime aberto. Seja com tornozeleira, seja regime domiciliar, enfim. Aguarda em casa. O problema é do Estado. Não pode transferir para ele essa responsabilidade. Muito bem. Nós fomos procurados no escritório porque existia um cliente que estava num regime mais gravoso, ou seja, fechado, com sentença já para progredir, ou seja, já no direito ao semiaberto há 256 dias. Ou seja, ele já estava no fechado, tendo direito ao semiaberto há mais de 200 dias. Fiz a petição inicial, né? A gente fez primeiro um pedido rápido ao juiz de execução. Ele falou, não, doutor, isso é a SAP, não é comigo. Estou só resumindo. O tribunal falou, não, mas isso negou a liminar, né? Negou a liminar, falando que cotejando o processo de plano não tem uma ilegalidade ou abuso de poder. Eu falei, senhores, é súmula vinculante. Não é razoável a pessoa aguardar 200 dias uma vaga. Não deu, tá? E aí, falando o que eu disse para vocês, não deu a liminar. O que nós fizemos? Eu trouxe um exemplo para vocês, impetramos lá no STJ. Lembra que eu disse para vocês?
Contra liminar, não pode. Tem súmula 691. Não pode. Mas qual que foi a ideia? Foi no STJ, bateu. Sempre quando a gente impeta o habeas corpus, lembra que eu disse que eles oficiam a autoridade coatora? Oficiaram o tribunal, que oficia o juiz, que vai passar. Sabe o que aconteceu? Com uma semana ele estava no semiaberto. Foi julgado procedente ou acolher o meu habeas corpus? Não, perdeu o objeto, mas eu consegui o que eu queria. Que era o quê? Que ele fosse para o semiaberto. Então vejam, uma súmula vinculante que diz que ele não pode ficar no regime mais gravoso aguardando a vaga, ele já estava há mais de 200 dias. Queria que fosse julgado o meu habeas corpus, mas melhor foi ter conseguido, ainda que de forma indireta, esse resultado que foi o quê? Ele ir para o semiaberto. Aí explicando, por que não foi julgado? Eu mesmo me manifestei no processo dizendo que eu perdi o objeto. O que era meu objeto? É que ele saísse do fechado, fosse para o semiaberto. Para que eu ia permitir? Né? Eu ia deixar mais um processo nas cortes superiores. Eu achei até que é meu papel como advogado fazer isso. E comuniquei. Considerando que ele já está no semiaberto, desisto do recurso, ou do habeas corpus. Tá? Não foi julgado. Mas certamente esse seria julgado, seria acolhido e concedido a ordem. Por quê? Senhores, é uma súmula vinculante. E vejam o que é que a gente passa. Tem juiz que fala, que eu peço quando eu já vou pedir a progressão de regime? Que ele não pode aguardar no regime mais gravoso, de acordo com a súmula vinculante. Deu 30 dias, eu já estou impetrando no habeas corpus. E aí o juiz fala, não, mas 30 dias é um período razoável, porque a Secretaria de Administração Penitenciária tem que se organizar. Tem que se organizar? O Estado tem que fazer isso, não é o meu cliente, o paciente, tem que ficar aguardando o Estado se organizar. Então, é um pouquinho que vocês vão viver na prática. Mas a ideia desse remédio é essa. E aí, pode avançar? Então, a gente constrói a peça, eu coloquei lá a Convenção Americana, a gente constrói. O que eu sempre falo, os aqui me sabem que, além de ser professor há alguns anos de prática também, fazer uma petição inicial ou escrever, a gente tem que ter ideia, pelo menos é o que eu defendo, é o que eu ensino, a gente não está escrevendo para nós, a gente está escrevendo para terceiras pessoas. Então, o máximo que pudermos fazer para facilitar a vida de quem vai ler, melhor. Usem com cuidado, né, os espaços, os grifos. Se for preciso, coloque lá um amarelo, um vermelho, não tem problema. Por quê? Deixe visível ou melhor, factível para aquele que vai ler. Que vai ter não só a sua petição, mas diversas. Né? Coloquem títulos que já chamem a atenção ao que vocês vão dizer. Né? Então, por quê? Tem que facilitar a vida de quem vai. Eu lembro, né, então, o Bruno, o Jefferson, os colegas do escritório, na época tinha provimento na Justiça do Trabalho que mandava furar as petições. Fura as petições, eu fazia isso na Justiça Estadual também, porque assim, ajuda o cara que vai fazer o trabalho, né? Até porque, às vezes, imagina um cara com a pilha. Não, esse processo é muito lento, não estou conseguindo ler, isso aqui eu deixo para depois. E vai ficando. Né? Então, pensem, vocês escrevem para terceiras pessoas. Então, usem técnicas que vai visualizar, vai melhorar o trabalho depois. Tá? Vamos avançar. Então, a gente construiu, né? A gente juntou cópias, pode ir avançando também. Coloquem jurisprudência, sempre que possível. Uma só ou duas no máximo, para não ficar uma peça de 250 folhas, tá? Porque também aí não vão ler. Mas para mostrar que o que você está pedindo tem embasamento. E veja que eu nem precisava, é uma súmula vinculante. Mas ainda assim você coloca, né? Que, olha, não é factível aguardar 200 dias. Já foi decidido reiteradamente que súmula vinculante vincula. Enfim, pode progredir. Isso, tudo isso é jurisprudência, tá, pessoal? O que eu coloquei também aí? Nós fizemos no escritório um recorte para mostrar que o estabelecimento prisional que ele estava tinha mais pessoas do que deveria ter. E veja, pessoal, se você entrar na SAP lá, Secretaria de Administração Penitenciária, todos, sem exceção, a ocupação é muito maior do que a capacidade. Então, a gente tem culpa disso? Nós, advogados, temos culpa disso? Não. Mas quem é que tem que sofrer isso? É ele que está lá? Não. No pior das hipóteses, permita que, sei lá, com a tornozeleira, fique em casa. Não ficar aguardando no fechado quando ele já tem direito ao semiaberto. Né? Então, pode avançar. Isso, tá vendo? Eu fiz o recorte lá, dizendo da capacidade, tá?
que já passou, sou leal, digo da onde eu tirei isso, tá bom? Pode avançar também. Faço o recorte, pessoal, da informação do juiz, tá? O que eu tenho feito sempre nas petições? Porque acontece, especialmente agora no meio digital, com diversos sistemas, às vezes você vai fazer menção a um documento, eu não sei se quem está lendo vai parar para ver o documento. Se é muito importante, recorta. Faz o print na peça, não de tudo, mas da parte mais importante para quê? Para aquele que está lendo não perder o raciocínio, já vê o que você quer, o que você quer saber, já, o documento já está lá. Eu fiz o recordar a sentença. Olha o que o juiz disse, mais ou menos é isso, tá? Pode prosseguir. E aí tem os pedidos, né? Primeiro para que o remédio seja conhecido. E aí, repito, pessoal, sempre peçam liminar. Né? Coloquem no título. E quem for distribuir, tem lá o campinho para clicar para ter liminar. Porque se não fizer isso, ele vai na pauta para julgar processo comum. Como eu disse, o Código de Processo Penal diz isso e os regimentos todos os tribunais. Entrou uma petição de habeas corpus, ela ganha preferência. Então, caiu lá. Doutor, caiu um habeas corpus aqui, tem uma liminar para o senhor decidir. Né? Ele vai decidir da liminar, não concedendo ou concedendo, ele vai pedir para expedir ofício à autoridade coatora. Feito isso, a autoridade coatora se manifesta, vai falar por que está preso, enfim, vai fazer um resuminho e vai submeter ao relator. Feito isso, o feito vai para o revisor e depois disso eles marcam julgamento. E o julgamento, quem foi a algum tribunal, pelo menos o habeas corpus, ele se olhar a pauta, os habeas corpus são sempre os primeiros a serem julgados. Isso está onde? No regimento interno. Tá? Ou seja, a história do habeas corpus traz essa preferência, traz essa necessidade de analisar tudo muito mais rápido. E aí eu falava que a gente gosta de usar e eles gostam de indeferir. Por quê? De fato, atrapalha, entra na pauta deles. Ó, tem mais habeas corpus para julgar. Nós já tivemos ministros que falam que tinha que condicionar o remédio heróico a alguns casos só, porque tem muito habeas corpus. Mas, pessoal, se tem muito habeas corpus, é porque ainda tem muita ilegalidade. E é nosso papel, dos senhores, como estagiários ou advogados, utilizar só quando for realmente necessário. A gente falou um pouquinho de quando é cabível ou quando é pertinente o habeas corpus. Se eu tiver que falar se é acusado ou inocente, é por meio de habeas corpus, por que você vai entrar? Vai entrar só por entrar? Não, pessoal, né? Falam para a família, vou entrar porque eu vou cobrar o habeas corpus. Não sei se é esse o rumo que vocês têm que seguir, né? Pode avançar também. Mas o habeas corpus traz, depois o Zaquim vai distribuir entre vocês, vai sortear um caderno que fala muito do habeas corpus no tempo da ditadura. Então, olha quão histórico, quão importante é o habeas corpus. Ele não pode ser uma ferramenta mal utilizada por nós. Eu até acredito, em razão da má utilização, os tribunais falam, mais um, e acaba colocando mais um no mesmo balaio, de indeferir sem pouco critério, né? Ou de repente, merecia uma atenção a mais e não teve. As cortes superiores só têm muito habeas corpus porque talvez as inferiores não dão aquele cuidado que deveriam. Então, aí, já caminhando para o final, eu quero de verdade agradecer muito a presença de cada um de vocês, aqueles que estão aqui, que estiveram conosco, que poderão ver esse vídeo em casa. Quem tiver alguma dúvida, pessoal, não tem problema, tem lá minhas redes sociais, tá? Pode mandar mensagem lá que eu mando o material, tá? Vou pedir o e-mail, alguma coisa. Quiser me seguir, eu sempre compartilho material, falas rápidas, mas que são talvez esclarecedoras.